Oi, pessoal. Olha só, eu vou resolver um dos exercícios que vocês me pediram para resolver daquela lista que eu passei sobre como resolver problemas de matemática. E esse aqui é bastante interessante porque ele é um problema de geometria. Então, eu vou aplicar aquela metodologia do Polya, né, para resolver problemas de geometria que a gente tem um problema clássico, que é mostrar que a soma dos ângulos internos de um polígono é dada por aquela fórmula ali. Então, olha, o exercício ele parte nos dando uma dica de como resolver. Ele fala assim: já que estamos falando de triângulos, sabendo que a soma dos ângulos internos de um triângulo resulta 180 graus, mostre que a soma dos ângulos internos para um polígono qualquer, não necessariamente regular, porém convexo, é dada por aí a fórmula embaixo, n menos 2 vezes 180. E depois ele nos pergunta qual deve ser o valor para a soma dos ângulos externos. Então vamos resolver. Primeira coisa que a gente vai fazer é entender o que é um polígono convexo. Um polígono convexo é um polígono que todos os ângulos internos são menores do que 180 graus. Então, por exemplo, se eu tenho um hexágono desse jeito, né, todos os ângulos internos aqui são menores do que 180 graus. Mas se eu tenho um polígono esquisito assim, um quadrilátero desse jeito, olha só. Aqui, isso é um ângulo interno dele, e esse ângulo interno é quase 360, ele é certamente maior do que 180, então ele não é convexo, tá bom? Mais tarde a gente pode fazer uma discussão sobre se existe ou não uma fórmula para a soma dos ângulos internos de um polígono que não é convexo. Mas por enquanto vamos tentar resolver esse exercício aqui. Então olha, a primeira coisa que eu vou fazer é desenhar um polígono qualquer. Eu não estou me importando com a quantidade de lados, a única coisa que eu tenho que me importar aqui é com o fato dele ser um polígono convexo, tá bom? Desse jeito assim. Então, fiz um polígono convexo, não vou contar os lados dele porque não é interessante, não é importante para esse exercício. Agora, como é que eu resolveria esse problema, né? É um caso tão geral, como eu faria para mostrar que a soma dos ângulos internos dele obedece uma fórmula? Eu não sei nem quantos lados ele tem, quantos ângulos internos ele tem. Mas o que eu posso fazer é decompor ele em triângulos, porque eu sei qual é o valor da soma dos ângulos internos de um triângulo. Se eu puder usar essa construção para resolver o meu problema, vai ser muito bom. E por sorte eu consigo decompor qualquer polígono em triângulos, mesmo um polígono não convexo, mas aqui a gente está focando nos convexos. E como é que eu faço isso? Eu vou escolher um ponto interno qualquer, esse ponto aqui, por exemplo, e desse ponto vão partir todos os lados dos triângulos que eu for construir. Eu escolhi um ponto totalmente fora do centro, só para mostrar para vocês que qualquer ponto vale para decompor qualquer polígono em triângulos. E como é que eu vou fazer? Eu vou puxar os lados do triângulo para os vértices do polígono. Então, um aqui, 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 aqui e aqui. E eu não estou me importando com quantos triângulos tem, quantos lados tem, a gente está falando que é um polígono com N lados. Por favor, não contem quantos lados são. Mas a gente sabe o quê? A gente sabe que aqui agora eu tenho ângulos internos, só que cada ângulo interno do polígono é também parte do ângulo interno. Aliás, é a junção de dois ângulos internos de dois triângulos diferentes, né? Então, esse ângulo interno aqui é igual a esse ângulo mais esse ângulo. Esse é esse mais esse mais esse, por aí vai. Posso fazer isso com todos. Então, aqui para um polígono de N lados, cada lado é a base de um triângulo, então eu tenho N triângulos. Isso significa que se eu somar todos os ângulos internos de todos os triângulos, a minha soma de todos os ângulos internos de todos os triângulos vai ser igual a N vezes 180 graus, porque a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, somando todos, eu tenho N vezes 180. Agora, como é que eu faço para saber a soma dos ângulos internos só do polígono? Bom, eu tenho que pensar só na soma desses ângulos que estão aqui embaixo, nas bases dos meus triângulos. Então, eu vou desconsiderar a soma desses ângulos aqui, no meio. Se eu estou desconsiderando a soma desses ângulos, eu tenho que subtrair alguma coisa. Mas o que eu vou subtrair? Bom, se eu somar todos esses ângulos aqui do meio, eu tenho uma volta completa, um círculo fechado, que tem 360 graus. Então eu sei já tenho aqui uma fórmula. A soma dos ângulos internos de um polígono qualquer é igual a n vezes 180 menos 360. Simplesmente fatorando, eu posso escrever 360 como 2 vezes 180. Isso significa que a minha soma é igual a n vezes 180 menos 2 vezes 180.
Posso colocar o 180 em evidência e eu vou ficar com a soma sendo igual a n menos 2 vezes 180 graus. Desse jeito. Pronto. Demonstramos a fórmula que nós queríamos, utilizando a observação e conhecendo a natureza do nosso problema. Agora, como é que a gente faz para descobrir qual é o valor da soma dos ângulos externos? Esse é o nosso novo desafio. Vou usar o mesmo desenho e eu vou fazer alguns prolongamentos aqui dos lados, desse jeito assim. Vou prolongar todos os lados da minha figura. Eu estou manipulando o desenho, certo? E o que eu sei aqui? Eu posso somar, eu quero somar os ângulos externos são esses ângulos aqui, os ângulos formados entre o lado da figura e o prolongamento, então é esse ângulo aqui, mais esse ângulo aqui, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. A soma dos ângulos externos vai ser a soma disso tudo. Como é que eu vou calcular a soma desses ângulos? Bom, eu vou notar o seguinte, eu vou notar que se eu junto a volta inteira, aqui eu tenho em todos os lados, olha só, isso aqui tudo dá 180 graus. Então, se eu somar 180 graus para todos os lados, isso vai dar o número de lados vezes 180, certo? Então, a soma desses ângulos nesse azul mais clarinho aqui vai dar n vezes 180. Mas como eu quero saber só a soma dos ângulos externos, eu vou descontar a parte dos ângulos internos. Eu vou descontar isso, vou descontar isso, vou descontar isso, vou descontar isso, isso, isso e isso. Mas isso aqui eu já calculei, eu já tenho uma fórmula para isso. Como eu estou descontando todos os ângulos internos, eu estou descontando a soma de todos eles. Então, a soma dos ângulos externos vai ser igual a n vezes 180, certo? Aqui eu fiz um pontinho de vezes e ele escorregou, virou um menos. Vou fazer n vezes 180, que é a soma de todos esses azuis, menos a soma dos ângulos internos, que é n menos 2 vezes 180. Desse jeito assim. Aqui eu posso fazer essa multiplicação, então eu vou ficar com a soma dos ângulos externos sendo igual a n vezes 180 menos 180n, menos com menos dá mais então 2 vezes 180, desse jeito. Então aqui, olha só, eu tenho 180n menos 180n, cancelo, e o que sobra é 2 vezes 180. Então, a soma dos ângulos externos de um polígono convexo qualquer é igual a 360 graus para qualquer polígono. Então, não importa se eu tenho um triângulo, se eu tenho um quadrado, qualquer coisa que eu tiver, a soma dos ângulos externos é constante. Eu acho isso muito interessante, é um teorema poderoso aí de geometria. Eu chamo de poderoso coisas que têm resultados surpreendentes e servem para todos os casos. Então, é assim que a gente mostra as coisas, nesse caso particular de geometria, né? Fazendo para um polígono qualquer e explorando as relações que surgem aí na figura. Esse é o exercício 8 da nossa lista. Espero que vocês tenham entendido e gostado da resolução. Até uma próxima.